Dia. Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia. Para você que está chegando agora, hoje eu tô com duas queridas, duas mulheres potentes, e nós vamos falar a respeito da importância da mulher na política. Se você tiver alguma pergunta, nos envie. Então, as nossas convidadas são as pré-candidatas, a Selma, a Fabiana, e nós vamos dialogar um pouquinho. Mas antes, eu vou pedir para elas se apresentarem, para que vocês possam conhecê-las. Bom dia, Selma. Bom dia, Obrigada por você estar aceitando Obrigada o convite a de você. estar conversando com a gente hoje. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de você, para que as pessoas possam te conhecer. Sim. Meu nome é Selma, eu me chamo Selma Camargo, estou como pré-candidata a vereadora no município de Itu. É um prazer, vai ser um prazer concorrer pela primeira vez, né, como pré-candidata. A minha história em Itu, eu venho já do Poder Público Municipal há 29 anos. Me aposentei recentemente, em abril desse ano, e após 29 anos de serviço público. A trajetória desde a promoção social, desde Câmara Municipal, passei por um período também na Câmara, né, trabalhando numa assessoria dentro da Câmara Municipal. E para finalizar no Departamento de Habitação de Itu. Eu tenho dois filhos, sou casada, tenho 2 filhos e pretendo aí concorrer à vereança para a gente poder cada vez mais deixar a mulher mais forte no meio político, aí no engajamento político. Agradeço pelo convite. Muito bem, Fabiana, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. A paz. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Primeiramente, preciso agradecer essa oportunidade, né, que me foi me dada hoje, né, nesta manhã. Também sou moradora de Itu, moro e resido há 30 anos no bairro Cidade Nova, né, ali a região do Pirapitingui, né, um pouco afastada da cidade, né, do centro, mas pertencente a Itu. Estou concorrendo também a Pré-candidata, né? Candidata a segunda vez na cidade, né? Quem sabe, se caso se identificarem com a minha história, a política chegou à minha vida através de um irmão, né, que foi assessor parlamentar na cidade, né? Não sei se todos conhecem, eu já ouvi falar do Rodrigo Lima, né? Então, no caso, venho aí numa bagagem de política onde eu aprendi muito com o amor que o meu irmão tinha para fazer política. E sempre trabalhei nos bastidores, né, na política. E há 4 anos para cá, realmente eu resolvi vir à frente, após o falecimento dele. Com isso, graças a Deus, eu tenho interagido muito bem com a população ali do meu bairro, né, procurando me informar quais as necessidades, né, e ouvindo um ou outro realmente me faz me fortalecer que realmente nós mulheres precisamos sim estar mais engajadas em estender a mão ao povo que está muito carente naquela região. E agradeço a minha oportunidade, Beth. Imagina. É tão importante nós falarmos a respeito da mulher, ela ocupar o espaço de poder. A gente percebe, né, no mercado de trabalho, o quanto que a luta que ainda a mulher tem, na política também, porque muitas mulheres não aceitam até mesmo esse convite pela exposição. Nós sabemos que é bastante difícil, mas extremamente necessário. Verdade. Tem muitas pautas e hoje eu pergunto para você que nos assiste e para você que é mulher, hoje você consegue se ver representada? Precisando de algo, você imediatamente consegue ver isso? Infelizmente a gente tem tido essa defasagem, né? Eu penso no ponto de equilíbrio, sabe, meninas? Sim. Hoje nós temos, são 13 vereadores na nossa cidade, né? Mas eu penso a importância de se ter um equilíbrio entre homens e mulheres, entre mulheres que de fato gostem, que façam e que representem a população, não de qualquer forma, mas com excelência, né? Sim. E, Selma, como
como que você acha que a gente pode conscientizar a mulher a respeito da importância de nos envolvermos na política? Porque a gente vê ainda muita resistência quando a gente começa a conversar, a falar sobre isso. E tem muitas mulheres que têm resistência. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Sim, é muito importante, né, Fabi, a presença da mulher em todas as áreas, né, públicas, políticas, mercado de trabalho. Então, essa questão da mulher, ela é muito importante. A mulher, ela tem que fazer parte hoje de uma sociedade. Existem leis direcionadas tanto a mulheres, famílias. A gente precisa de mais mulheres na política, no mercado de trabalho. As mulheres já ganharam muito, né, Fabi? A gente vem aí de uma década de 2020, né, para década de 20, que a mulher rompeu todo esse estagnatismo aí, né? Rompeu toda essa questão. Então a gente precisa das mulheres, a importância das mulheres para as políticas públicas dentro do órgão público. A gente que já trabalhou, né, no órgão público, a gente vê a dificuldade que existe, né, de implementação de leis, né, direcionadas tanto a elas quanto a necessidade num todo. E Fabi, o que você vê hoje? Qual que é o maior desafio para você, que você acredita para a mulher estar na política? Qual que é o maior desafio? Com certeza gerar qualidade. Nós mulheres, infelizmente, ainda há uma barreira muito grande que nos limita, né? Principalmente em debates políticos, o homem não nos permite a gente liberar as nossas ideias, os nossos pensamentos. Então, muitas das vezes, acaba frustrando realmente, que muitas das vezes a gente vê aí muitos projetos bons, bacanas, né, que a gente possa estar colocando em prática, mas aí vem a barreira, queira ou não, a classe machista, né? E daí muitas vezes eu me faço a pergunta, e por que não? Sim. Né? Então, com isso, realmente há uma limitação. Eu penso que existe, de fato, essa limitação, né? Não sei se... Existe, com certeza. Nós sabemos que existe também a questão de hoje, a mulher, ela, né, até mesmo os partidos, eles precisam da cota para que as mulheres, elas, né? Sim, mas infelizmente a gente ainda vê alguns partidos que não dão essa força para a mulher, né? Ela tá ali porque existe uma cota, mas de fato aquela coisa meio forçada, isso. Né? E a gente percebe também que existem muitas pré-candidatas que também não estão com esse engajamento. Sim. E isso é muito triste, porque a partir do momento que nós tivermos mulheres que de fato estão engajadas, com certeza tudo isso muda, né? Todas nós aqui temos uma história, né? De luta, de persistência, de o porquê estar num espaço de poder. Nós somos uma voz e a nossa voz, ela precisa ser ouvida, né? Eu não sei se vocês vão concordar, mas, por exemplo, hoje a gente vê a questão do feminicídio, né? Que é uma das pautas que eu levanto bastante. Eu acredito que nós mulheres precisamos, porque infelizmente tem aumentado assustadoramente. Bastante, né, Fabi? Na minha região, tem horas que eu falo, não vou nem olhar as notícias, porque dá um constrangimento de eu me coloco no lugar, e se fosse comigo? Sim. Então, assim, a falta de segurança, até mesmo dentro da próprio ambiente familiar, está muito realmente casto de acontecer, porque generalizou, você não sabe mais em quem você pode confiar. Infelizmente, e nós mulheres sabemos que podemos sim contribuir para a sociedade com vários projetos que possa sim
impedir E aí que entra a violência. E aí que entra as políticas públicas direcionadas a esses casos específicos. Com certeza. Só assim que a gente vai conseguir monitorar, saber realmente o que está acontecendo, Verdade. né? E dar condições para essa pessoa, para essa mulher ter força e falar, venha. Você precisa se encorajar, Porque né? as mulheres hoje em dia, Selma, realmente elas estão se retraindo para falar, declarar o medo. Sim. Porque não tem segurança jurídica, não tem nenhuma segurança. Um respaldo. Né? Eu converso com muitas mulheres no meu bairro, se tratando de segurança, e elas falam muitas vezes que eu sou cristã, amém? Sim. Aí elas falam, irmã, eu não tenho nem coragem mais de abrir o meu portão. Então, muitas vezes alguém bate no meu portão, eu fico até penso retraída se eu atendo ou não. O medo, né? O medo, né, Fabi? E isso realmente, eu acredito que tem sim várias maneiras, né, dentro de projetos que pode sim o governo, a administração vir colocar em prática sim, através dos pensamentos femininos. Eu acredito. Eu acredito muito no benefício, né? E outra coisa que a gente percebe também é a questão do empreendedorismo feminino. Sim. Até porque quando a gente fala de uma mulher num ciclo de violência, existem muitos casos que a mulher ela não sai e não consegue porque ela depende, né, daquela ajuda financeira, né? Daquela estabilidade. E a gente percebe essa dificuldade, porque nós temos uma parcela de mulheres que estão casadas, estão dentro de um relacionamento, de um casamento legal, bacana, mas muitas como você disse, dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, né, com um esposo agressor e que não sabem como sair dessa situação. E isso é algo que a gente precisa falar e trazer instrumento para essas mulheres saírem disso. E aí a Selma trouxe algo muito importante, que a gente consegue isso através de política pública. Com certeza. Sem política pública, a gente não vai fazer. A gente não consegue avançar. Sim, com certeza. Né? Então, isso é muito importante para você, mulher. Você, mulher que hoje é empreendedora, você que talvez está num ciclo de violência, você que precisa, a gente deixa esse alerta, né, meninas? Do quanto, se nós nos unirmos, se nós darmos as mãos, nós podemos avançar. Sim, e a voz, né? A mulher, né, ela tem que ter a voz, né? Quando tá nessas condições, né? Perceber que algo está acontecendo, algum indício, já procurar ajuda, né? E aí que entra, né, as políticas públicas direcionadas a eles, né? Ação social, jurídica, essa questão que precisa ser fortemente elencada. Né? Realmente precisamos de mais representatividade, né? Sim. Atualmente, nós buscamos realmente ter o direito de voz. Sim. E é por isso que eu pelo menos, eu sou adepta a quanto mais mulheres, melhor. Sim. Temos 3, né, na Câmara atualmente. É muito pouco. Sim, temos 3 que nos representam hoje. Mas é pouco. É pouco. Precisamos demais. De fato. Eu não sei em vocês, o que despertou essa questão da política, né? Eu, particularmente, eu não gostava de política. Era muito ignorante naquele sentido de a política é ruim, mas aí eu comecei a estudar e eu acredito que o conhecimento ele liberta a gente, né? É algo que assim traz muito, expande a visão e tudo. Mas eu tive essa visão mesmo da importância da política, meninas, quando eu entro no Conselho Tutelar. Você foi conselheira, né? Fui, né? E é uma função também bem difícil, complexa, que é a questão da violência contra a criança, né? Você sente na pele, né? O que passa dentro de uma cidade, as mazelas sociais, as vulnerabilidades. Eu não imaginava, na verdade. Quantas vezes eu voltei para minha casa literalmente chorando. E eu não imaginava o
nível, grau de maldade, de violência, enfim, né? Mas o conselho, a gente fala muito da questão da política social, ela não é aquela questão da política partidária, né? Sim. Mas quando eu entro para o conselho, e não sabendo de nada, e não tenho vergonha de falar isso, e fui procurar me capacitar e dar o meu melhor e fazer com excelência, eu vejo que tudo envolve política. Sim, com certeza. A educação envolve política, sim. A alimentação envolve política, segurança envolve com política, certeza. Saúde envolve a política. Vida da gente, a nossa vida é movida a movida política. Não adianta você falar, eu não quero saber mais de política. Isso, então não tem como. Eu falei, nossa, foi assim como tirar umas escamas dos olhos, sim. Sabe? Que traz aquela libertação e mesmo de olhar. Né? E a necessidade da gente se interagir com a política. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não gosto de política. Amado, amada. Então você está no mundo errado. Com certeza. Porque tudo envolve. Sim. E aí eu gostaria que vocês descrevessem o que despertou, né, em você, Fabi, esse interesse, a Selma contar um pouquinho pra gente também. Eu primeiramente, claro que foi ver o meu irmão engajar. Quando o meu irmão começou a engajar, eu comecei a acompanhar ele. Então, assim... Conheci ele. Tive o prazer de conhecer também o trabalho dele. Ele tem uma linda história, realmente. Tem uma linda história. Trajetória que realmente... prazer em conhecer. Obrigado. Eu tiro o chapéu porque realmente eu vi meu irmão em várias eleições passadas. Ele dava o suor dele, realmente, ele tinha amor naquilo. Fazia, dava para saber. Sabe, eu não conheço, como costumam dizer, um marqueteiro tão bom quanto foi o meu irmão Rodrigo Lima. É porque ele fazia o que ele gostava. Fazia com amor. Então, esse amor, a partir do momento que eu comecei a admirar, primeiro eu comecei a admirar, e trabalhando com ele nas campanhas passadas, eu fui tomando gosto, sede de como eu poderia ajudar. Ele fazia com tanto prazer quando ele ia conversar com um futuro eleitor, ele ouvia, ele aconselhava. Então, assim, ele se dispôs a fazer aquilo muito bem feito. E eu olhava para ele e falava, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Sabe? Então, assim, ele primeiramente me despertou admiração. E deixou um legado bonito, legal, né? E com isso, eu falei, não, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer. E tenho que fazer da melhor forma possível. Então, assim, muitas das vezes, quando eu saio na minha rua, eu vejo em detalhes que tem muita coisa a ser feita, sim, ao meu redor. E eu não posso me calar, fechar meus olhos e acreditar que somente eu precise. Não, muitas pessoas precisam. E com isto, sim, gera em torno de uma política. E eu acredito, sim, pode falar, eu ouço muitos relatos, a política é suja. Tem o seu lado negativo, sim. Como toda profissão. Infelizmente. Mas ela tem sim, pode existir uma transparência na política. Ela pode sim deixar um legado bonito e positivo sim para a população. Eu não acredito somente que haja o lado negativo. Amém? Legal. E você, Sérgio? O meu primeiro emprego, né, no órgão público foi no Jardim Vitória. Isso em 96. Uau! Logo que assim, o Jardim Vitória bombava, né? Aquela história, né? De bairro, de perigo, né? De crianças. Então, meu primeiro emprego no órgão público foi lá. Então, daí pra frente você já imagina, né? E aí depois eu fui ser coordenadora do CRAS Recriança. Né? Antigamente não era CRAS, era projeto, né? Que tinha as atividades ao inverso, né? Da escola. Então as crianças iam um período da escola e horário ao inverso, né? Iam para os projetos na época, não eram CRAS. E aí futuramente eu ali também conheci a
a história do SEACA, né? Que antigamente Sim, era antigamente o SEACA, SEACA, né? Muito bacana. Eu fui muito no SEACA. Foi muito, né? Fui. Eu fazia Então, até a gente trabalhos atendia voluntários. muitas crianças do SEACA, porque era mais próximo, né? Então, também a história de vida deles foi bastante difícil, né? E naquela época tinha muitas crianças. Muitas. E era assim, era mesclado, as idades, bebê, gente, criança até 18 anos, né? Era aquela época que eles subiam até no telhado para fazer rebelião, até isso, né? Então, assim, a minha história nessa área social, né? Dentro do órgão público, eu convivi muito com isso, né? Mas a política veio muito do meu pai, né? E em casa, né? Na minha família, nós somos em 4 irmãs. 4 mulheres. Uau! Né? Então, com a minha mãe, 5 e com a minha filha, 6. Então, somos em Vocês 6. que mandavam tudo lá. 6 mulheres. mulheres. É mulheres. Foi como funciona a política, E, né? e nós podemos ser um agente transformador Sim, do sim. local onde a gente está. Sim, Né? sim. No bairro onde a gente está, na comunidade onde a gente convive, Sim. no trabalho, na igreja, enfim, né? Nos espaços onde nos é dada oportunidade. Fazer, né? Sim. Dá para fazer. E a gente tem que aprender e saber qual é o meio que o mecanismo Sim, que a gente tem verdade. para ajudar, né, as pessoas mais necessitadas ou para implementação de leis e tudo mais. Sim. Mas eu gosto também da política. Eu acho que a política tem o lado negativo, tem as pessoas que não são do bem, Sim, como em todos os infelizmente, lugares, né? Não é só na política, mas que a gente pode transformar e deve Com transformar, né? E se espelhar, sabe, Selma? Sim. Eu sempre procurei me espelhar em coisas boas. Sim. Porque se a gente for pensar na vida da gente, É relevância. a todas verdade nós é- temos nossas dificuldades. Sim, com Todos certeza. temos as Sim, nossas em guerras. todas as Né? áreas. Se a gente fosse É abrir- diária, né? diária. É diária. E eu sempre procuro me espelhar naquele que está melhor do que eu. Com certeza. E você sabe que eu comecei a olhar para algumas mulheres que estão na política hoje, né? E eu falo, uau, que bárbaro! Olha, olha essa cidade, olha essa mulher, meu Deus, olha que voz, que Com potência! certeza, E é tão lindo isso. Né? Eu lembro que quando eu fiz a faculdade de psicologia, nós fazíamos algumas sensibilizações. E uma vez um amigo falou, Beth, mas aí você chama os colegas para fazer sensibilização, é como se fossem os seus concorrentes. E eu não conseguia ver daquela forma. Sim. Porque eu acho que tem espaço para todo mundo, Sim, o sol sim, brilha para todo mundo. com Né? certeza. E a gente vai, a gente apresenta, e era tão gostoso, trazia informação. Palavra, às vezes uma palavra Sim. transforma, né, Fabi? Às Pra- vezes a gente vê pessoas que realmente não tem mais nem perspectiva de mudança. Sim. E às vezes você chega para aquela pessoa, você consegue mudar e mostrar para ela que é possível, Imagina. sim, né? Mudar, transformar. A transformação é possível. E Tanto renova, né? renova. Engajando um pouquinho, pegando um pouquinho do que a Selma falou em relação ao Recriança, eu e meus irmãos, né, que eu também sou irmã, filha de entre 4 irmãos, né? Somos todas aqui, então. Mas no meu caso são 3 meninas e um menino. No meu caso, por parte de mãe mesmo. Porque por parte de pai, aí a conta vai longe. Mas se tratando de Recriança, projeto para a sociedade, Lá eu Frei Alice, né? Lá, isto. Eu e meus irmãos tivemos o prazer de realmente de fazer parte do Recriança. Que legal. Né? Eu fiz datilografia, né? Então, assim, eu tenho uma história, na minha memória, eu volto muito no tempo para relembrar como que os projetos É importante. é importante, Importantíssimo. obrigado, e realmente acrescentava muito nos currículos, né? E foi uma maneira, um projeto social que a prefeitura pôde implantar na cidade. Sim. Aonde eu moro, a minha região, a gente ouve tanto se falar que ali a gente tem condições de nomear vários vereadores, não apenas 1 ou 2. Aí eu me faço a pergunta, o porquê não um projeto social voltado realmente para
tipo o que foi o Recriança, porque temos o CRAS no bairro. Que é o Frei Alípio, né? Isto, porém, não tem a mesma visibilidade, porque eu já procurei, como moradora do bairro, alguns cursos para me fazer, ou não tinha a idade adequada, não se encaixava, ou não tinha a especialidade que eu pudesse me ver fazendo aquilo. Então, eu acredito que precisaria de mais parcerias, sabe, mais atenção, né, do nosso futuro prefeito da cidade, sabe, dos vereadores na Câmara, que realmente olhasse com mais carinho, que pensasse que dali pode sim sair jovens, sabe, que realmente adultos que estão abertos sim ao emprego, sabe? Porque é muito triste. Eu uso transporte coletivo e no transporte coletivo o que mais eu ouço observando as pessoas falar realmente é a falta de capacitação para o emprego. Não é que a pessoa muitas das vezes não quer trabalhar, mas não tem muitas das vezes a condição de pagar para se capacitar. Eu acho, Fabi, você trazendo isso, eu fui cria do CRAS Promai, eu e meus irmãos, porque minha mãe trabalhava no CRAS, tinha medo de deixar a gente sozinho, então ela levava toda tigradinha com ela, então a gente cresceu no CRAS, e depois fui voluntária e tal, e realmente, aquela época era muito gostoso, dava certificado, a gente aprendia, hoje em dia já não se dá, tem algumas questões, né, em esferas maiores, enfim, que impedem que isso aconteça, infelizmente, mas sabe o que eu acho nessa questão de curso? Ainda existem muitos cursos, porém, na minha opinião, o que eu vejo que falta é perguntar para a população o que essa população deseja. Porque, às vezes, é o curso de panificação. Excelente, não desmerecendo. Mas não é aquilo que o jovem quer. E o mercado também, né? A característica, né, do próprio município mudou, né? As empresas, que empresas que vêm, qual é a especialização daquela empresa, a Perfeito. Direção, entendeu? Então, direcionar, os cursos direcionados, talvez seria isso, o né, ideal, Fabi? porque o que acontece? Hoje em dia, nós não temos. Não. Então, assim, tem muitos cursos, mas cursos que a população não tem interesse, né? Fica todo mundo frustrado. Eu penso que o coordenador que está ali, mas não tem aquela pessoa que está empenhada. Tem a outra questão que, infelizmente, não se dá o certificado. E hoje em dia, o certificado, ele é tudo. Com certeza. Né? Sem o certificado na carta, né? É a carta mesmo de apresentação, não tem como. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. E pensando na galera mais jovem, nos adolescentes, o que hoje em dia, gente, é a tecnologia. Sim, com certeza. Eu tenho sobrinhos de 4 anos que eu acho que se eu falar assim, instale sua quipatia, acho que consegue instalar. Mexe melhor que a gente. Eu também tenho netos que é muito mais aptos ao celular do que tudo muda, né? A política muda, as empresas mudaram, o mundo mudou, né? Ele tá mais digital, mais, né, rápido, né? Muito então, mais no celular. Então tudo isso a gente tem que aprender a também evoluir, né? Não dá para ficar retrógrado, não dá. E aproveitando, Fabi, eu comecei no CRAS lá no projeto lá no Jardim Vitória como professora de datilografia. Porque a minha mãe, Fabi, ela falava, tem que fazer datilografia. A minha mãe falava, tem que ter, então, no mínimo, tem que ter uma datilografia. Minha mãe sempre falava. Só que muitas das vezes, Selma... E como muda, né? Com certeza. Hoje eu estou fazendo digitação e tem me sido bacana, porque realmente eu tenho tendinite nos dedos, né? E infelizmente já perdi até emprego devido à empresa querer me contratar, mas na rescisão de contrato alegar, precisamos abrir mão do teu trabalho devido à sua capacitação. Porém, aí eu entendi que muitas das vezes não seria uma incapacitação que eu estaria, não estaria me atrapalhando, porém,
a empresa, ela quer que o funcionário te devolva mais engajamento, mais na produção você tem que ser ágil. Sim. E na datilografia com a digitação, hoje, a digitação, precisei ter feito a datilografia, porque realmente uma coisa alinhou a outra. Porque quando eu lembro a minha antiga professora, que, nossa, foi um amor de pessoa e muito paciente comigo, por sinal, ela teve aquela vontade de ficar em cima e falar, olha, Fabiana, tem que fazer assim, aperta, é assim. Hoje em dia, eu fiz alguns cursos no CRAS e, assim, o professor mal olhava na minha cara. Né? É vazio, não faz o que gosta, tá ali então, também precisamos ter pessoas que estejam com vontade, com espírito animador de, não, o que eu aprendi, eu quero passar adiante. O que eu tenho vontade de querer fazer de melhor, eu vou te ensinar também a ter essa mesma proporção de interesse em aprender e a compartilhar daquilo. Então, muitas vezes, a gente chega atualmente num CRAS, né? A gente já começa a partir da recepção. Muitas das vezes, o próprio funcionário já não tem aquele ânimo para te encorajar. Eu acredito, Fabi, você trazendo isso, que eu sempre trago muito na questão, né, tudo na vida tem os dois lados, né? Em todas as esferas existem, mas infelizmente tem pessoas que estão nos lugares não porque elas querem, porque elas precisam de um recurso financeiro. Sim. Né? Não faz às vezes porque gosta, não faz porque gosta. Uma outra questão, às vezes, a pessoa ela está desmotivada, porque está num lugar onde ela não tem motivação, onde ela não tem um salário adequado, onde ela lugar propício, né? Sim, então material, isso, né? Isso. Eu acho recursos, que falta de recursos mesmo. E eu comecei a ter esse olhar quando eu trabalhei no hospital, recrutando pessoas na área de RH, eu via muito essa questão, né? E a gente procurava errar o menos possível para colocar a pessoa direcionar já, nos lugares, né? E ainda assim a gente erra, porque a gente é ser humano, né? Às vezes eu olho e falo, nossa, mas a Fabiana parece que vai dar ali, ou a Selma parece, e de repente não dá, ou às vezes dá. Ou às vezes lugar que você nem imagina, a pessoa se adapta. Isso, né? Então eu acho que, por exemplo, você não vai colocar numa recepção uma pessoa que ela gosta, por exemplo, de exatas, de contabilidade, de ficar quietinho. Você tem que pôr uma pessoa de comunicação. Você vai chegar, ela vai, né, já te recebe com um sorriso, já é diferente. Então, acho que tudo isso também conta muito, né? Mas também, acredito eu, vai muito de quando o político, aí entra, assim, a parte política, burocrática da política, quando o político vai direcionar os cargos, né, precisaria realmente ter alguém ali por detrás procurando levantar informações. Quais as áreas que o funcionário público, né, trabalhou anteriormente, aonde ele está sendo colocado no momento, para que ele venha exercer melhor a função que ele vai ter que realizar ali no momento. Sim. Porque, queira ou não, ele pode ficar de 1 a 4 anos naquele mesmo setor. Igual o professor, né? Quando você coloca um mau professor dentro de uma sala de aula, educa, né? A complicação que pode acontecer. Sendo que nas reuniões de pais, nós pais sempre ouvimos que é uma parceria escola e família. Sim. Mas, porém, muitas das vezes, o próprio professor não está apto. Eu tive um caso recente, em creche, uma neta minha, não considero ela uma criança imperativa, porém, ela é uma criança muito ativa. E ela, infelizmente, agrediu a professora.
com 4 anos de idade. E a professora está na rede pública há 30 anos. E a professora pediu para a sociedade, no caso, a creche, convidar a minha filha a retirar a minha neta da escola, para ela, que ela pudesse continuar dando a aula ali. Então, assim, a primeiro modo, eu estive lá conversando, eu falei, mas, sinceramente, vamos falar francamente, 30 anos na rede pública, que não é fácil, né? Realmente, segundo o salário, as faltas de recurso e tudo mais. Porém, e como que fica o seu emocional? Como que você vem cuidando, tratando o seu emocional, para que você possa realmente se ver apta a ser contratada para cuidar de outras crianças que, queiram ou não, um dia você falou que gostava de fazer isso. Hoje, porém, com certeza 30 anos de história me leva a acreditar que realmente você se cansou. Mas aí, você se vê em outra área? Se a minha neta, realmente, a minha filha, tomar a iniciativa de tirar ela da escola, será que realmente você vai estar contribuindo para gerar uma mulher realmente pronta para uma sociedade madura, para o que nós temos visto e ouvido nas mídias? Ou você está disposta também a aprender, porque hoje em dia temos que sim. Capacitar, né? Temos que aprender. Capacitar, E você poder ensinar ela realmente, de fato, o que você acredita que ela não tenha aprendido dentro do seio familiar. A professora ficou chocada, porque realmente muitos pais não conseguem assimilar, né, o que o seu filho faz em sala de aula, né? E os professores não estão conseguindo se encontrar aonde que eles podem gerar algo que seja positivo em sala de aula. Porque que eu vejo... defasado. Eu vejo que está defasado, concordo, né, com você nessa questão de salarial, tá vergonhoso. Se a gente pegar na nossa região, tem salários maiores e tal. Mas eu também vejo que hoje existe uma dificuldade, por exemplo, eu tenho minhas irmãs que são pedagogas, né? E os pais, eles têm responsabilizado os professores por situações que não são dos professores, pertinente. O professor, ele está ali para quê? Né? Ele está ali para ensinar. E hoje em dia tem sido dado atribuições que o professor, ele tem que cuidar, ele tem que educar, ele tem que ensinar. E às vezes valores, né? Às vezes o professor tem professor com medo, porque tem professor que é agredido na escola, né? Então, assim, é muito delicado tudo isso. A transformação, né? É aquilo que a gente vem falando, né? A gente passou por um processo de transformação hoje digital, mas também no núcleo familiar também, com né? certeza. As mães, as mulheres hoje, né, atualmente, elas têm a necessidade de ficar muito mais o período fora de casa, né? Então a dependência hoje que os filhos fiquem na escola, que os filhos façam um curso, que os filhos se profissionalizem, com certeza. Muito hoje. A gente depende muito mais do órgão público atualmente do que anteriormente. Realmente. Então é por isso a importância da gente estar sempre presente com políticas, com um olhar, olhando aonde eu preciso alterar, onde eu preciso transformar, para a gente poder tentar minimizar as condições que existem. E eu vejo que andarem juntos, porque hoje também tem uma situação de muitos, não são todos, mas alguns pais que, além de trazer essa responsabilidade para a escola, não aceitam que o professor, né, às vezes fale e pontue em algumas coisas. Sim, diferente, né, da nossa época, né? Meu Deus, se a minha mãe, por exemplo, se a professora falasse, olha, a Beth hoje ela fez tal coisa. Eu chegava em casa, eu nunca apanhei.
Mas pode ter certeza que a Beth ia sentar ali, papai e mamãe ia olhar e eu ia ficar... Só no olhar, Só né, no olhar eu gente? ter medo. Mas isso me tornou uma mulher que respeita as outras pessoas, Isso. que tem esse olhar. Porque hoje a gente tá também numa sociedade que tudo virou, né? Ah, é desafiador. Ah, é não sei o quê. Sim. E isso a gente tem que tomar alguns cuidados, Sim. né? Porque o não, ele faz parte da vida Faz da parte. gente. E quantos nãos eu levei na minha vida. Precisa, Com né? certeza. E ainda levo. Que E faz precisa, com que né? a gente realmente cresça, né? Sim. De uma forma ou de outra. Mas aí, no caso, eu já passo a pergunta para a Selma em questão, por ser professora, em relação, se tratando num caso tipo esse que eu dei como exemplo, tá? Infelizmente, eu e minha família ficamos decepcionados com o comportamento da criança, claro, né? Minha filha colocou minha neta de castigo, conversou, orientou, né? Faz aquela brincadeirinha, se você continuar fazendo isso, papai do céu fica triste com você, né? Mas assim, o que também podemos contribuir na sociedade, se tratando dos professores que precisam realmente ter um olhar clínico para o que está acontecendo hoje em sala de aula. Porque eu sou a favor, sim. Eu pergunto para vocês, Beth, que foi conselheira tutelar, né? Selma, professora. Em relação às professoras, a classe geral tem acompanhamento psicólogo? Perfeita a sua pergunta. Era isso que eu ia falar. É a questão hoje em dia. Nós precisamos que os profissionais eles sejam acompanhados. Existem pesquisas que já demonstram, né, o esgotamento no ambiente de trabalho. Sim. Tem adoecido assustadoramente. É isso que eu e enxergo. Quem são essas pessoas que estão adoecidas? Aquelas que de fato estão cuidando de pessoas. São os professores, linha de frente, são os assistentes sociais, linha de frente, os psicólogos, linha de frente, a classe da segurança pública, policiais, que como tem aumentado o número de suicídio, né? E isso é muito triste. Então, eu penso que a gente precisa de políticas públicas voltado para os funcionários também. Porque, às vezes, aquele funcionário, ele não está bem. Não. Sim. Né? E por inúmeros problemas. Às vezes é um problema em casa, às vezes é um problema no trabalho, e aquilo vai afetando, em alguns casos, o esgotamento do ambiente. Acho que falta o suporte, né, para esses profissionais, né, para os professores. O suporte seja ele psicológico, o que for, Fabi, porque assim, a carga diária é muito pesada. É muito pesada. Né? É muito pesada a carga, por exemplo, de um professor que dobra 2 períodos. Você imagina com 30, 40 crianças dentro da sala de aula, né? Eu vou falar hoje, por exemplo, a classe de conselheiros tutelares, né? Que acho que eu fiquei... E é pouco também, né, Fabi? Quantos são aqui em Itu? São 5, né? Eu fiquei por 2 mandatos, 7 anos, né? E estive como conselheira tutelar, mas eu vejo por nós, nunca tivemos esse suporte. Sim. E trabalho difícil. Né? Psicológico, porque na verdade não é nenhum trabalho, você tá ali para servir mesmo. Sim. 24 horas por dia. Né? De ser 3 horas da manhã, a GCM chamar você e você ter que ir. Quantas vezes, como eu disse no início, eu fui para minha casa e eu cheguei assim, esgotada, e chorar e falar: meu Deus, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Até que eu entendi que eu precisava de outros novos desafios, outros projetos, né? Torcendo para que venham pessoas que de fato militem nessa área, porque não é uma área fácil, e a infância roubada, ela vai prejudicar um adulto, mas não se tem esse suporte. Verdade. Né? Base, isso era uma das coisas que eu trazia, né, quando nós estávamos participando dos congressos de conselheiros e tal, e eu sempre falava: tá, e quem cuida do cuidador? Não tem que cuide. Eu fico muito preocupada, realmente, muitas das vezes eu olho a situação, eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu falo: meu Deus, como eu deveria de reagir se fosse comigo. Sim.
Sempre se colocar no lugar do outro, Com né? Acho que certeza. esse é o principal papel da gente, né? É Se necessário, É necessário isso, gente. Eu vou até, desculpa, cortar vocês, Não, porque não. eu tô vendo no relógio aqui que Imagina. as horas estão aí chegando, né? Da gente poder estar finalizando. Mas eu acho que é uma discussão que não dá pra gente, né, É por em isso a pouco tempo. importância, Em apenas um. Mas é muito importante isso que você Mas trouxe. E a abriu gente um vê, leque. né? Educação, saúde, Sim. segurança e tal. Mas eu gostaria de pedir para vocês, né, deixarem umas considerações finais para as pessoas que estão vendo, aqueles que vão vir assistir posteriormente. Quero pedir para você, compartilhe aí com mais 5 pessoas, compartilhe informação para que outras pessoas possam vir conhecer o nosso trabalho, venham conhecer as meninas. Vou pedir para vocês falarem também a respeito da rede social de vocês, para que as pessoas possam conhecer. Então, que a gente possa estar dando as considerações finais. Pode ser? Pode. Passo. Eu agradeço, né, Fabi, pelo convite. É o primeiro podcast, acho que, se Deus quiser, de muitos, né? Dizer que eu gosto muito, né? Sempre gostei muito e sempre me dediquei muito ao trabalho, né? Seja ele social. Elencar que meu último trabalho também foi na habitação. Então, muito importante, né? A habitação, ela faz parte, né, dessa grande conquista do ser humano. Então, eu trabalhei 16, 17 anos na secretaria, no departamento de habitação, a partir das regularizações fundiárias também, onde você consegue aí, entender, né, a dinâmica também do município, a importância da habitação para, né, as pessoas, né, no ciclo da conquista do imóvel, da moradia, a importância da moradia, da regularização fundiária e da segurança jurídica, né? Nesse período que eu tive na habitação, foram mais de 5.000 regularizações fundiárias, dentre elas algumas sociais, né? Então a gente vê também a importância da moradia, né, no município, muito importante. E o foco, né, do nosso trabalho será direcionado à habitação, a trazer mais empreendimentos em Itu. A gente teve o último empreendimento, foi no Alpes, que é lá na região do Pirapitingui, com 600, lá com 300 apartamentos, inclusive apartamentos que são até maiores com o MRV. Né? Nós foi tirado aí 3 ou 4 favelas do município de Itu. Sim. Então, a moradia, a gente vê que é uma questão muito importante. E a dignidade, né? A dignidade, traz dignidade, né, para a pessoa. E agradecer pelo convite. E dizer a todas as mulheres, né? Nunca desista. Sempre persevere e que você tem poder de transformar. Nós, mulheres, temos poder de transformar. Essa é a palavra que eu deixo a todas as mulheres. E se enganje, né? A comunidade não é só na política, né, Fabi? Hoje em dia a gente tem um conselho, tem associações de moradores de bairro, tem outras questões que as mulheres podem fazer parte e devem fazer parte. Porque, como a gente falou no início, política faz parte da vida da gente. Da nossa vida. Da nossa Respiramos vida. Política, né? E é só como a gente pode transformar? Fazendo parte de uma sociedade. Dizendo que ali há necessidade de um CRAS, de uma polícia, de uma GM, né, de uma escola. Hoje, atualmente, as escolas estão integral, né? Então, a gente tem que participar. E a gente, quanto mulher, hoje, claro que a gente não está ainda no patamar que a gente gostaria de estar, mas só depende da gente conquistar. A gente tem que batalhar e nós temos que conquistar o nosso espaço dentro da política, aonde for, dentro do bairro, das igrejas, aonde for. Temos que nos posicionar. E agradeço pelo convite. Bom, gostaria também de agradecer, né, primeiramente a Deus, de poder estar aqui hoje, né, porque isso realmente é uma promessa que Deus me fez, né, eu acredito muito nisso, né, e agradecer o convite feito, né, e realmente eu acredito na força de nós mulheres,
né, que realmente podemos sim nos unirmos e fazer acontecer e sair de uma sociedade mais construtiva, sabe, com melhores capacitações futuras, né, que possamos juntas realmente lutar para construir realmente um país melhor, mais digno, né? E por que não começar pelo nosso próprio município? Sim. Então, pelo nosso bairro, né? O lugar que a gente mora, né? Então, realmente eu acredito sim que podemos empoderar sim e engajar cada vez mais. Mulheres unidas realmente jamais serão vencidas. É essa frase mesmo. E obrigado mesmo pelo convite. Foi um prazer mesmo estar aqui. Imagina, meninas, eu que agradeço vocês por dispor, né, do tempo de vir, de dialogar um pouquinho, sim, de falar a respeito da política já cedo. As pessoas estão credo! E tá difícil, né? Porque hoje em dia até as pessoas não querem muito ouvir de política, sim, mas é necessário. É necessário. Às vezes a gente chega assim, né, e a pessoa já... Eu quero! Mas necessário. A gente dá risada tudo, mas é algo muito sério. Com certeza. E eu quero te chamar a atenção a respeito disso. Esses dias eu ouvi uma frase e ela me impactou bastante. Que nós podemos fazer as nossas escolhas, mas podemos ser reféns das nossas escolhas. Sim. Ou podemos ser pessoas que venham ser livres a respeito das nossas escolhas. Então, a gente está falando de algo muito sério, de algo muito importante, que envolve a vida da gente num todo, né? Envolve uma sociedade, como a Selma trouxe, envolve a questão da habitação, que é a dignidade. Você trouxe a pauta da educação. Quando a gente fala da saúde, faltou saúde, faltou tudo. O ser humano sem saúde, né? Então, isso a física e a mental. Isso é muito importante. Sim. Então, nós queremos deixar esse alerta para você e principalmente para você que é mulher. Nós não estamos aqui para concorrer, mas nós estamos aqui para voar. Com certeza. Juntas, né? E eu vejo que isso é muito importante. A mulher, ela tem uma luta, né? Se a gente for pegar desde lá atrás, é muita coisa. Bastante. E ainda a mulher vem lutando. Né? Mas que a gente possa ter essa consciência, que a gente possa ter essa transformação na nossa mentalidade e que nós possamos avançar. E nós finalizamos a nosso Pode Mulher de hoje, dizendo que você pode, mulher. Voa, menina. Uma excelente quinta-feira para você. Um beijo e até a próxima. Obrigada a todos.